E aí galera, seja bem-vindo ao canal do Professor Castilho, aqui o nosso canal semanal de história regional, história geral e história do Brasil. E para começar, nós vamos iniciar aqui o nosso canal falando sobre a história de Anápolis. Você que é da cidade de Anápolis, você mesmo sendo anapolino ou não, você que mora aí ou você que está participando de algum concurso público, você professor de história que precisa de um material para estar divulgando na sua aula, para estar ajudando, fazendo ali um paralelo com o conteúdo, você que quer usar esse material em alguma palestra, você que quer usar esse material para divulgar um pouco mais da história de Anápolis, então aqui é o nosso canal e aqui é o local certo. E hoje, nessa videoaula, eu quero trabalhar as origens de Anápolis, onde muitas pessoas têm dúvidas, muitos alunos, estudantes, pessoal do concurso, pessoal de cursinho, acabam entrando em contato perguntando, mas e aí, como tudo aconteceu? Para iniciar nossa aula, nós vamos pensar em duas possibilidades lendárias. Então, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês um texto bem bacana que diz o seguinte: podemos explicar a origem do povoado com base em 3 fatores. Primeiro, nós temos uma condição geográfica favorável, a vocação comercial e o fervor religioso. Então, aluno, grava 3 coisas aí. Como Anápolis surgiu? Primeiro, a sua localização geográfica, as suas condições geográficas, a sua localização, a sua vocação comercial e o fervor religioso. Pegou essas 3 primeiras etapas aí? Então agora nós vamos para 2 fatores que podem ter influenciado a origem de Anápolis. Antes de mais nada, isso são lendas, são algumas coisas que são passadas de forma oral, são passadas de boca em boca, a pessoa vai falando, o outro vai contando aqui, não se tem uma certeza absoluta sobre este fato. Mas a verdade é, primeiro, conta-se a lenda que Ana das Dores, ao passar pelo local, parou para descansar, quando se dirigia de Jaraguá para Bovim, região de Silvânia. Ao reiniciar a viagem, uma das suas bestas da comitiva empacou, não querendo sair do local. Ao ser examinado o que ela estava carregando, constatou-se que ali tinha uma imagem de Santana, estava numa das bruacas. Esse fato, essa questão foi interpretada pelos viajantes que estavam ali como o desejo de Santana de permanecer no local. Dona Ana, sendo uma mulher muito religiosa, lembra daqueles 3 fatores? Um dos fatores é o fervor religioso. Ela sendo muito religiosa, ela prometeu construir uma capela em devoção a Santana, doando a imagem ao oráculo. Em 1870, o seu filho, Gomes de Souza Ramos, você deve encontrar esse nome em muitas das questões históricas de Anápolis. Então, o seu filho concretizou a sua promessa. Outra lenda relacionada quase no mesmo patamar diz o seguinte: eles fazendo aquele mesmo trajeto, uma das bestas de carga perdeu-se, levando o viajante a prometer a Santana que mandaria construir uma capela. Então, a primeira, ela empacou. Na segunda lenda, ela se perdeu. Interessante, na primeira não fala de uma carga preciosa, fala da imagem de Santana que estava numa das bruacas. Nessa segunda, fala que eles tinham um carregamento de ouro, eles tinham uma carga preciosa e possivelmente era ouro, ou pelo que a gente pode constatar em alguns referenciais teóricos, alguns autores da história de Anápolis conta isso, que ela estava carregando ouro. Para não perder a carga, ela pediu para a santa que ajudasse a encontrar, para que, caso fosse encontrada, ela prometeu e iria construir uma capela, encontrando assim uma das suas mulas. Promessa feita, promessa cumprida pelo seu filho Gomes de Souza Ramos. Então, na primeira etapa, aluno, você precisa entender o seguinte: há 2 versões lendárias sobre a história de Anápolis, correto? Lendas à parte, a gente pode pensar no seguinte, na seguinte questão: as condições geográficas favoráveis, a vocação comercial e a questão do fervor religioso. Então, tem 3 questões muito importantes e fundamentais para a origem de Anápolis. Relacionando isso também, nós temos essas 2 lendas. Uma, que dos seus animais teria empacado, e outra, que ele teria se perdido. Nas 2, Dona Ana das Dores teria prometido que se encontrasse, ou pelo fato dela ter empacado ali, que ela iria construir uma capela de louvor a Santana. Essa capela foi construída exatamente para quem conhece Anápolis, ou quem visita, ou quem já passou pela região, fica ali na igreja de Santana, ali próximo à Rádio São Francisco de Anápolis, ok? Ali região central de Anápolis. Então ali foi quase a sua origem
origem, tá certo? Outro fator importante, Anápolis não é exatamente a sua data oficial 1907 não, como muitos estudam aí. Não é que está errado, como que eu diria? Ali é uma data legal, está nas leis, não é uma data inventada. Então antes que você questione, mas isso aí é um fato verídico, enfim, sim, é uma data legal. No entanto, há registro que outras pessoas estiveram em Anápolis muito tempo antes. Em 1819, os primeiros relatos de Anápolis contam que Saint-Hilaire, Augusto de Saint-Hilaire, estava passando pela região. Quem é esse cara? Esse cara é um viajante, ele é um naturalista, digamos assim. Ele foi a pedido da coroa, ele esteve na região, ele conheceu a região para relatar no seu livro, que ele passou muito tempo no Brasil, não só passou em Anápolis, na região de Goiás, mas passou em várias outras regiões, e ele passa pela região. Quando ele passa pela região, ele vai fazer uma citação sobre Anápolis. Essa citação é muito interessante. Um relato de Augusto de Saint-Hilaire quando passou pela região de Anápolis. Veja comigo, depois da forquilha, em alguns trechos onde a terra era mais velha, os pastos se apresentavam cobertos exclusivamente de capim e de subiabuço, o que em Goiás é uma verdadeira raridade. A 3 léguas de forquilha, parei na fazenda das Antas, situada acima do rio do mesmo nome e um dos afluentes do Corumbá. A fazenda era um engenho de açúcar que me pareceu em péssimo estado de conservação, mas o rancho que fazia parte dela era espaçoso e limpo, e foi aí que nos instalamos. Então, aluno, como eu disse para vocês, em 1819, Augusto de Saint-Hilaire passa pela região. No mesmo período, nós temos o Marechal Raimundo José da Cunha Marques, que nos dá notícia da cidade encravada no rio do mesmo nome, ou seja, Cidade das Antas. Estranho isso? Não. Anápolis tem vários nomes, viu? Hoje chamada de Anápolis. Em 1884, Francis de Casternal, olha que nome aí, ó, Castelnau, chega a falar em localidade das Antas. E em 1865 nós temos as primeiras moradias, em torno de 7 casas. Então, galera, essa primeira etapa nós vimos o quê? As origens de Anápolis por meio dos fatos lendários, ok? E lendas à parte, nós entendemos que Anápolis surgiu a partir de 3 questões. Repita comigo ou pensa aí comigo, ó. Vamos retornar àquela primeira etapa que eu passei. Primeira, as condições geográficas favoráveis. Segundo, a questão do comércio. Anápolis é um comércio, Anápolis é uma rota de comércio. Não é à toa que hoje é uma das principais regiões do Brasil em relação ao comércio. E outra, o fervor religioso. Lembra daquela promessa que foi feita pela dona Ana? Em 1870, o seu filho, Gomes de Souza Ramos, mudou para o vilarejo. Em 1833, começou as primeiras manifestações religiosas a Santana. Já em 1871, foi a construção da capela, um dos principais fatores que deu origem, ou seja, que chamou mais atenção para a região, porque o fator religioso durante o período era muito interessante, era algo que chamava atenção mesmo, até mesmo por uma questão de período, por uma questão histórica, social, cultural, mas isso seria um outro assunto. Então, em 1871, a construção da capela, fato principal, né, de origem, já que antes temos pelo menos 52 anos, ou seja, de 1819 a 1871 de história registrada. Então, Anápolis é bem antiguinha. Eu fiz um cálculo aí por cima, só pra gente pensar, de 1819, quando Augusto Saint-Hilaire passa pela região, em 1907, nós temos aquela data oficial, nós temos um período de 88 anos de história já relatado. Mas, digamos, se nós fôssemos contar mesmo a data oficial, a data legal, de 1907 até 2015 são 108 anos. Então, Anápolis em 2015 vai completar 108 anos de história. Mas vejam um outro fato interessante. Se nós contarmos de 1819 até 2015, Anápolis teria em torno, se toda a história já contada, desde os relatos de Augusto de Saint-Hilaire e outros moradores, desde as provas que já existem, Anápolis tem em torno de 196 anos. Então, galera, essa é a primeira etapa, as origens de Anápolis, desde a sua origem lendária,
área. As principais datas, 1819, a 1870, 1833, 1871, os primeiros moradores, a construção da capela e tudo mais. Ainda existe muitas outras histórias que eu estarei contando. História de Anápolis, ainda a questão comercial, a questão geográfica, a questão social. Eu devo falar sobre a questão comercial, quero ressaltar a construção do DAIA, a chegada da base aérea de Anápolis, enfim, ainda tem muito mais. Não para por aqui não. Essa primeira etapa é somente as origens de Anápolis, tá bom, galera? Muito obrigado, curta aí o nosso vídeo, curta aí a nossa página, siga esse canal, toda semana a gente vai ter um vídeo diferente e até a próxima aula. Falou, galera!